Gestão da Imagem Pessoal apresenta o podcast Papo Bem Bem Bom com Miriam Gazola. Oi, gente querida, de volta então para o nosso segundo podcast desse ano. Vamos continuar a nossa conversa que a gente iniciou falando de alguns aspectos a respeito dos bichanos, dos gatinhos que habitam a nossa vida, que a gente ama tanto, com a Raquel Redaelli. A Raquel Redaelli, só relembrando para quem não ouviu o nosso podcast de número 1 desse ano, é médica veterinária e também professora nessa área da Universidade de Caxias do Sul. Então, Raquel, vamos continuar conversando a respeito agora de um aspecto bem interessante, que é a adoção. Prós, contras, tudo que envolve essa atitude, essa ação, esse movimento no sentido de buscar uma companhia, de buscar um afeto, de tirar um bichinho da rua para cuidar dele. É um filhote, é um filho animal, mas é um filho que precisa sim ser amado, ser cuidado, e é preciso que se tenha muito claro que é uma relação que tem que haver contrapartida, quer dizer, tu vai receber aquele carinho, aquela presença, aquela energia de um gato e tu tem que entregar uma série de coisas. E essas coisas têm que estar em ti. Se não estiver em ti, se tu não estiveres disponível para esse serzinho, é melhor repensar. A adoção. O assunto é tão cheio de possibilidades, é tão amplo. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre problemas. Prós, contras, adotar um serzinho que a gente não sabe de onde vem, qual é a situação anterior de vida, a gente não tem noção da saúde desse bichinho. Então, Raquel, fala sobre isso. Como é que é a questão das doenças tão complexas como FIV, FeLV e outras? Então, é uma doença muito prevalente. A gente, infelizmente, atende e acaba perdendo gatinhos com FeLV, com a leucemia felina toda semana, que é uma doença realmente grave. Então, até por isso, ano passado, 2019 e 2020, né, nós fizemos uma campanha bem interessante na clínica, no qual a gente fez todo um material gráfico, bloquinho, calendário, chaveiro, ecobags, tudo para venda, no qual todo o valor recebido da venda foi destinado para fazer teste de FIV-FeLV e vacina em abrigos. Tá, mas vacina tu não... Não, mas a gente faz o teste, sabe que o gato é negativo, aí a gente vacina com vacina que protege contra o vírus da leucemia felina. Tá. E nisso o gato vai estar protegido, né? São 2 doses, depois da segunda dose o gato está protegido. A proteção não é 100%, como todas as vacinas, mas a proteção é em torno de 90% a 92%. É um índice bem bom. Isso, então a gente tem fez essa campanha de vacinação e a gente tem um hábito de vacinar muito os gatos com essa vacina que protege contra esta doença, e aí é a nossa maneira de conseguir tentar barrar um pouquinho a evolução, né? A doença existe, ela é muito, muito, muito prevalente. Eu não sei, não existe um dado de prevalência aí em Caxias. Em Porto Alegre chega a mais de 30%, quase 40%. É muito alto. É muito alto. Muito alto. E a gente vê isso na nossa rotina, né? Então, o que contagioso? É super contagioso entre gatos, transmitido principalmente pela saliva. Então, gatinhos amigos, gatinhos que se lambem, que comem no mesmo pote, eles têm uma alta chance de transmissão. Por isso, é muito importante que a gente, antes de adotar um gato ou antes de misturar com o nosso gato de dentro de casa, a gente faça o teste nos dois, né? Eu preciso saber que o meu gato que eu já tenho, ele é negativo. Eu preciso saber que esse gato que eu estou introduzindo no ambiente, ele é negativo e eu não vou estar transmitindo esta doença. Perfeito. Existem outras coisas que podem ser transmitidas entre gatos? Existe, mas nenhuma se compara com a gravidade da FeLV. Tá? E a FIV é a AIDS felina, daí ela transmite mais por briga, arranhão. Então são gatos, acontece mais em gatos de rua, gatos que brigam, né? E no caso dessa doença, da primeira doença mais séria que tu falaste, ela é incurável. O gatinho vai morrer. Vai morrer invariavelmente, assim. O tempo de sobrevida desde o momento da infecção
até a manifestação dos sintomas pode durar até 3 anos. Então, em até 3 anos da infecção, ele provavelmente vai desenvolver. Tudo bem, a gente tem casos de animais que já estão aí há 5 anos positivos, mas isso é um pouco bem fora raro. da curva, né? Uhum. Mas o que a literatura fala é que até 3 anos o gato vai manifestar a doença, e depois que o gatinho manifesta a doença, se a gente conseguir 1 ano, 1 ano e meio de sobrevida, é muito. Então, com todos os tratamentos que a gente possa fazer, a gente normalmente vai acabar perdendo esse gatinho em questão de meses. Depois que ele manifesta os sintomas da própria doença, né? É muito triste. Por isso que a gente frisa muito nos atendimentos e também nas redes sociais, e através da campanha que a gente fez, foi uma maneira da gente tentar... A gente não vai conseguir resolver o problema da cidade com isso, né? Mas, assim, conscientizar as pessoas de que existe... Falar para as pessoas precisam ter o conhecimento de que existe essa doença. Que tipo de ações poderia se ter, que a coletividade poderia ter nesse sentido? Porque, assim, à medida que os gatinhos continuam procriando, assim, né, sem o menor critério, né, a gente não consegue o controle. Que tipo de ação? O que poderia caber a nós? Primeiro, aos veterinários, ou a classe veterinária, de forma geral, é indicar o teste e indicar a vacina. Então, isso é uma coisa que vem melhorando nos últimos anos, mas antigamente, alguns anos atrás, assim, os veterinários nem indicavam. Então, hoje em dia, os veterinários, eles vêm indicando a vacina. Então, por parte nós como veterinários, no momento que a gente está fazendo a orientação pediátrica, a pessoa adotou um gatinho, veio com o gatinho a primeira vez, a gente tem a obrigação de falar da existência do exame e da vacina e da doença. E já a questão da castração, Raquel, assim, se... Vamos supor, tá? Não sei como é que acontece isso, mas que os veterinários da cidade se mobilizassem em torno de tipo, vou me responsabilizar por tanto por cento de castrações. Mas tem as campanhas da prefeitura, sim, tem. Isso é feito. Sim, é feito. Tem muitos lugares que fazem a baixo custo, mas eu acho que o problema não é os gatos não castrados e os gatos, assim, de rua só. Porque tem muita campanha de castração. Poderia ter mais, sempre poderia ter mais, mas a gente tem os apoios da prefeitura com isso, e tem muitas clínicas que fazem atendimento a baixo custo para as castrações. Então, daí parte das pessoas responsáveis por animais que procurem fazer, porque a castração, sim, ela é imprescindível para o controle da população de gatos errantes e, consequentemente, dessas doenças, né? Agora, é muito importante que as pessoas tenham uma conscientização da doença, porque se eu tenho a conscientização da doença, eu vou evitar que o meu gato saia para a rua, porque ele pode se contaminar, eu vou testar o meu gato, eu vou vacinar o meu gato, e, principalmente, se eu já identifiquei que o meu gato é positivo, eu não vou deixar mais o meu gato ter acesso à rua. E isso é uma coisa que a gente ainda não vê, porque as pessoas não querem limitar os seus gatos a terem vida livre, muitas vezes. Mas no momento que a gente sabe que o gato é positivo e ele tem uma doença viral, que ela vai ser transmissível para outros e vai gerar doença e levar o gato ao óbito, é uma responsabilidade social dos tutores restringir os seus animais à casa. Claro. Porque aí eu estou evitando a disseminação do vírus. Então, quanto mais se falar da doença, quanto mais tiver o conhecimento, quanto mais vacinados os gatos forem, aos poucos, quem sabe, a gente vai conseguindo diminuir um pouco o número. Não se conseguiu até agora isso. Só tem aumentado. Está em crescimento. Está em crescimento. E ainda com, assim, além de... eu acho que está em crescimento, porque a gente realmente vê muitos casos, e também está em crescimento o diagnóstico, né? Então, hoje em dia, o recurso do exame, do teste, ele está muito mais disponível. O conhecimento das pessoas está mais abrangente e elas procuram tudo mais isso também. É muito caro, eu preciso testar isso no meu gatinho, se meu gatinho está com problema. E eu tenho disponibilidade financeira para isso? Aí depende da... É muito caro? Não sei se eu não diria que o caro... Não é o preço popular, né? Não é preço popular. O caro e o barato é muito relativo, né? Então, infelizmente, o
preço de custo do exame ele é bem alto. Alto, eu digo, comparando com o que nós vamos pensar em custo de vacina normal, certo, né? É um valor alto, sim, fica mais alto. A vacina, essa que protege, ela é mais alta. Só que é o tipo de coisa que a gente está fazendo num primeiro momento que vai nos tirar despesas futuras. Entendi. Porque se eu sei que o gato é negativo, eu estou vacinando ele, eu vou evitar que ele fique com esta doença e não vou gastar com ele quando ele tiver esta doença. Porque depois, quando ele começa a ficar doente, isso gera bastante despesa também. Existe hoje coisas de ordem natural, assim, remédios naturais que a natureza oferece. O que é bom se ter por um gato? Não, assim? O gato... Graminha, eles gostam. Não, o gato que ele é... O gato, tu diz pro gato que seja doente. O gato que ele é positivo... Não, então o que se preconiza? O gato que ele tenha um desses vírus, tanto a FIV quanto a FeLV, são doenças que causam deficiência do sistema imunológico. Então, eles vão causar imunossupressão, né? E aí, o que nós precisamos fazer? Manter a imunidade desses gatos boa. Como que a gente vai fazer isso? Manter eles com boa alimentação, alimento de boa qualidade, vacinado, então, para as outras doenças, castrado, protegido dentro de casa, evitando os riscos que a rua podem proporcionar, né? E livre de estresse. Então, o ambiente com o maior enriquecimento ambiental possível, porque o estresse induz doença nos gatos. O que é o estresse para um gato? O estresse para um gato é um ambiente com muitos gatos, é um ambiente onde os gatos não têm uma boa convivência, eles brigam entre si. Tá. É um ambiente onde talvez seja um ambiente ruim para os humanos, no qual eles brigam, no qual eles ficam nervosos. Os gatos captam um pouco isso também, então isso também é um lugar onde ele não tenha condições boas de higiene, que não tenha controle térmico, né? Que ele sinta calor ou que ele sinta frio, que ele não tenha um sono de qualidade, que ele não tenha alimentação disponível. Vamos ver, tudo isso são fatores estressantes. Entendi. Carinho também, eles gostam muito de carinho e eles conversam contigo. Aliás, tem uma teoria, não sei se é uma teoria, mas assim, os gatos desenvolveram os miados para se comunicar com a gente, ou eles têm entre eles já o miado já é uma coisa que... Eles têm entre eles, porque o som que sai deles é um aviso para outros gatos, né? Tanto que a gente vê os gatos aí se confrontando sempre. Mais em momento de briga, mas eles não conversam, tipo assim, miau, outro miau, 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 não tem isso, né? Ou tem? Eu acho que sim, eles se reconhecem, assim, eles se reconhecem. Então, gato não é de viver em grupo, né? Gato é animal mais solitário. Então, gato, ele prefere ficar mais na dele. Não tem matilha de gato. Não, eles são mais solitários mesmo, eles não são de viver em conjunto, em grupo, né? Mas, sim, nós vemos os gatos conversando entre aspas, né, de um ir aqui, responde ali, ou um tá na janela, o outro tá lá embaixo. Eles, na verdade, essa coisa que ele desenvolveu... Eles não estão dizendo, oi fulano, estou aqui, tudo bem, como é que tu tá? Mas ele tá dizendo, esse aqui é o meu ambiente, esse ali é o teu ambiente, tu fica aí, aquela fêmea lá é minha, esse aqui... esse tipo de coisa, provavelmente, que é o que eles estão querendo. Eles não estão conversando, mas eles estão se comunicando. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade. Como a gente castra, né, os bichinhos, como é que fica a sexualidade? Não existe, eles não têm desejo? Não, como é que fica isso? Não tem desejo? Não é pra ter, não. Não é pra ter? Não, a gente corta o comportamento sexual dos gatos. Igual a gente, é muito engraçado, que a gente consegue olhar pra um gato e dizer que é fêmea e é macho só de olhar, né? Que eu cheguei aqui no teu estúdio e eu olhei pra ela assim, e essa daqui? E aquele ali? Eu não... E eu acertei, na verdade. O que tu percebe, assim... É intuição ou tem características? Não, tem características. Tipo o que, Raquel? Me olha, um pouquinho. A fêmea, ela é um pouco mais feminina. Mais feminina, ela é um pouco mais delicada, um pouco mais
Às vezes ela tem uns traços, às vezes um pouco mais arredondados, diferente. O gato me parece um macho um pouco mais longilíneo. Um olhar, eu não sei se... Mas tu consegue identificar. Eu não sei nem te dizer se isso existe de verdade, assim, mas é uma coisa que eu percebo. De olhar para sim, tu não vai ter uma... Tu trabalha com isso. De olhar para um bichinho e, assim, tem cara de fêmea, tem cara de macho. Tem alguns que tem. Mas a sexualidade em si, no sentido de procurar a relação sexual ou coisa assim, eles perdem esse estímulo, né? Tanto que às vezes acontece de gatos machos e fêmeas, enfim, montarem um no outro dentro de casa, segurar o pescoço como se fosse o macho cruzando com a fêmea, e na verdade não é um comportamento sexual, é um comportamento de hierarquia, né? De demonstrar quem é que tá mandando naquele ambiente. Quando tu tiras os hormônios da sexualidade, tu tira força? Não. Nem força, nem... Não, força. Tu falaste agora em assim, eu sou superior a ti, tu és inferior a mim. Isso tem quando tu tira essa... Não tem essa perda? Não, assim, se estiverem convivendo no mesmo ambiente gatos castrados e não castrados, talvez o gato castrado, ele vai se impor mais. Castrado? O não castrado, desculpa. Tá. O não castrado vai se sobrepor pouco na questão de territorialidade, né? O gato é muito territorialista. Então, o gato não castrado, ele vai ser um pouco mais territorialista e talvez ele vai mandar um pouco mais naquele ambiente. Onde todos os gatos... Quando todos os gatos são não castrados, então acaba dando bastante atrito, porque cada um quer buscar o seu espaço e impor o seu espaço. Num ambiente onde todos os gatos são castrados, também vai ter a hierarquia. Também vai ter... Não é uma dominância, é uma hierarquia. Certo. É definir... Isso se estabelece naturalmente? Naturalmente. Não tem idade, eu sou mais velho, então... Não. Às vezes chega um gato mais novo que é mais impositivo, que ele é mais... Então eu acabo não tirando essa questão do temperamento. Quando eu castro, eu não tiro o temperamento. Ele continua com aquele temperamento. A gente tira um pouco o temperamento do temperamento de brigar, do temperamento de querer sair, de querer passear, de brigar por fêmeas, né? Por brigar efetivamente por território. Então ele fica mais calmo. Nesse sentido, ele não vai procurar... Ele não vai brigar da mesma maneira pelo seu território, porque quando ele está brigando pelo seu território na natureza, normalmente ele está brigando por um território também voltado para a sexualidade, voltado para o comportamento sexual, que é o meu espaço, as fêmeas que estiverem aqui são minhas, né? Certo. Na nossa casa, nos domicílios, eles vão se impor pelo seu espaço e vão achar entre eles a hierarquia. Então, pode ser um gato mais jovem, mas que ele vem e tira o espaço do gatinho mais velho, porque o gatinho mais velho não soube se impor. Então, eu quero... E eles abrem mão. Eu quero ou briga, ou vira uma briga constante, ou um acaba abrindo mão e vai achar um outro lugar que goste. A gente precisa ter bastante atenção com relação a isso também, porque muitas vezes nós temos um gato idoso em casa, que vai chegar um outro gato, vai se impor em cima com relação a ele, vai tirar o espaço daquele gato idoso e aquele gato idoso vai ficar frustrado, relegado, né? Ele vai ficar, ele vai se sentir mal, ele vai ficar estressado, ele pode ficar, inclusive adoecer em função de ter perdido o seu espaço. Então tem que ter bastante atenção com relação a isso também. Bom, a gente tem muito claro assim a importância que os pets têm na nossa vida e a importância que os gatos têm hoje em dia também, né, nas vidas das pessoas. Então isso reflete no número de adoções. Nós vemos também um cuidado muito grande, aumentando muito o cuidado com os gatos também, né? Até algum tempo atrás, só cachorro ia no veterinário, né? Os gatos não iam no veterinário, ou porque se estressa, a pessoa se estressa porque o gato vai se estressar, porque o gato não gosta de sair de casa, né? Então hoje a gente já tem muito recurso para poder atender esses gatos com qualidade, que eles não fiquem tão estressados, que eles consigam viver esse momento sem atrapalhar a rotina da vida deles. Então, o que eu deixo assim para as pessoas é que no momento que a gente
Eu sou super favorável à adoção. Sou super favorável, né, à adoção, né? Eu acho que tem situações, tem desejos, algumas pessoas têm desejos de animais de raça e tudo bem, podem seguir os seus desejos, mas a gente não pode nunca esquecer do número de animais abandonados que existem, o número de gatos sem raça definida que existem e que precisam de lar, né? Então os abrigos estão cheios aí de gatos. Tem muitos abrigos em Caxias. Tem muitos abrigos em Caxias, vários abrigos aí com 50, 60, 80 gatos. E esses animais, eles precisam de uma chance, né? E a gente pensar que a gente precisa dar chance para esses animais sem raça, para animais adultos também. Muitas vezes para animais que já são portadores de doença, que nem animais que já são positivos para FIV ou para FeLV, são animais que dificilmente vão conseguir uma adoção. Então, qual é a saída, Raquel? Uma pessoa que só tem um gato, uma pessoa que não tenha gato e vai ter só aquele, que sabe que entendeu? vai adotar e o gatinho vai morrer daí a pouco. Aí a pessoa tem que estar preparada para pensar que ela tá dando um fim digno também para aquele, tá dando o tempo de vida que aquele gatinho tem, ele tá tendo uma vida digna. Mas é um desprendimento do cão, né? Tem algumas pessoas que, assim, a gente tem alguns clientes, assim, de um coração enorme que adotam especificamente animais FeLV positivos. Gente, isso é muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. É tu saber assim, sim, eu vou sofrer com a perda deste animal, mas o tempo que ele pôde estar junto comigo, ele teve uma vida mais digna. Gente, né? que então, coisa linda, né? Pessoas que sentem isso são pessoas raras, né? Pessoas abençoadas. E todo animal adotado, tanto gato quanto cachorro, né? Mas assim, todo animal adotado, a gente tem que pensar que o animal, ele vem com necessidades. Então, se tu não tem condições de proporcionar para o animal aquilo que ele precisa, tanto na questão de afeto, de proteção, de cuidados, de saúde, de alimentação, a gente tem que repensar muito essa questão do ter um animal, né? Porque a gente não pode ter o animal para suprir uma necessidade só nossa, a gente tem uma troca. Ele vai estar me dando afeto e carinho e eu preciso dar para ele proteção e cuidado. Então, ter isso muito claro na hora da adoção também, né? Porque vai dar despesa também. Claro. Então, só para explicar para vocês, essa foi a segunda parte de uma entrevista que a gente fez com Raquel Redaelli. A Raquel esteve em nosso estúdio e nós fizemos uma conversa bem grande, bem ampla e dividimos em duas partes. Então, a primeira parte foi uma parte que eu aconselho vocês a olharem, que foi o primeiro podcast do ano, e essa é a segunda parte que se refere mais ao compromisso mesmo do que é uma adoção. Raquel, super obrigada, um prazer imenso conversar contigo a respeito de coisas que são tão relevantes hoje, tão importantes para que a gente possa ter claro dentro da nossa cabeça e do nosso coração, que quer ter esse amor pet. Então é isso, o nosso segundo episódio do ano veio e veio bem e a gente vai continuar aqui. Mandem suas sugestões, coloquem se estão gostando, se nos acompanham, que outros temas gostariam que a gente abordasse aqui no Papo Bem Bem Bom. Eu vou esperar todo esse feedback de vocês com todo o meu carinho. Foi um enorme prazer, aliás, é um enorme prazer estar aqui com vocês e tchauzinho. Papo Bem Bem Bom.